Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Maurício. Não esqueça de se inscrever no meu canal, no YouTube, dando aquela curtida, ou então curtir minhas postagens no Instagram, me acompanhando também na minha página. Se não curtir, tudo bem, não tem problema. Como vocês sabem, hoje eu estou a caráter, já que nós vamos continuar falando da América Latina, então eu estou com a camisa da Argentina e trago como introdução uma música do grande compositor Astor Piazzolla, esse grande compositor do tango, Adiós Nonino. Bom, gente, agora mudando de assunto, falando um pouco mais sério. Na aula passada a gente falou um pouco das características econômicas da América Latina. Nós vimos que a América Latina, de maneira geral, é uma região subdesenvolvida da América, diferente da América anglo-saxônica. A gente falou um pouco que existe diferença entre os países. Alguns países se destacam na produção mineral, outros países se destacam na produção agropecuária e tem alguns países que se industrializaram, que é o caso do Brasil, Argentina e México. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco dos projetos de integração econômica e política da América. Então a gente vai ver algumas tentativas de integração a partir da criação de blocos econômicos, como um exemplo o caso do Mercosul, o caso também de outros blocos, que é a Unasul, que é um bloco um pouco mais complexo. A ideia desse bloco é tentar fortalecer as economias desses países e também tirar um pouco aquela dependência das grandes potências econômicas, sobretudo dos Estados Unidos, que é um país que tem muita influência na região. Tá bom, gente? Então espero que vocês gostem da aula e qualquer dúvida estarei à disposição. Bom, gente, vocês viram então na aula passada um pouco das características econômicas dos países da América Latina. Bom, essa aula é um pouco mais complexa, que a gente vai falar sobre os blocos econômicos da América Latina e as tentativas de integração do fortalecimento das economias dos países da América Latina, tá bom, gente? Então aqui vocês têm o mapa dos países membros da América Latina e algumas tentativas de integração. Algumas deram um pouco certo, outras nem tanto. Então vamos iniciar o assunto. Bom, gente, para a gente entender um pouco sobre esses projetos de integração da América Latina, a gente precisa voltar um pouco ao passado, sobretudo no século XIX, que foi o período que houve a independência dos países da América Latina, dos países latino-americanos, que a gente viu na aula passada que eles foram colônias de exploração e devido a algumas mudanças, alguns projetos de revolução, eles conseguiram a independência. Só que apesar dessa independência, a América Latina continuava economicamente dependente das grandes potências econômicas, sobretudo dos Estados Unidos. Inclusive eu falei numa aula sobre os Estados Unidos que o James Monroe, em 1821, que era um dos presidentes dos Estados Unidos, era o quinto, ele até usou o termo da América para os americanos, ou seja, os Estados Unidos queriam ser o novo país influenciador na América Latina, aproveitando que já não tinha mais a colonização europeia. Ainda no século XIX, então um general venezuelano, Simão Bolívar, que foi responsável pela independência de alguns países da América do Sul, ali tem o mapa, Venezuela, Colômbia, Peru, enfim, tinha o intuito também de unificar o continente contra a dominação das potências econômicas. Além de promover a independência, ele também tinha um projeto de integrar a América Latina, se tornar não um continente único, mas esse fortalecimento dos países, sobretudo a América Espanhola. Então houve até a expressão do bolivarismo, que é uma doutrina política, que era nas convicções integralistas, socializantes, não dominação. Então foi promovida pelo Simão Bolívar, por isso que o nome bolivarismo. Né? Hoje em dia o bolivarismo, alguns tratam como uma tendência política mais à esquerda, inclusive na Venezuela, quando tem um governo de esquerda, eles adotaram o bolivarismo como uma expressão, e aí por isso do termo da América Espanhola. Só que eu não vou me aprofundar muito, porque daí tem questões um pouco mais complexas, tá bom, gente? Bom, apesar dessa tentativa do Simão Bolívar de integrar a América Latina, na verdade esse projeto de integração não foi adiante. Na verdade, o que aconteceu, sobretudo no século XX, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande dominação dos Estados Unidos nessa região, então, ou seja, uma grande influência. Essa influência norte-americana, ela tinha um intuito, era visar deter o avanço da União Soviética, ou seja, o avanço do socialismo, dentro do contexto da Guerra Fria, que ocorreu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, os Estados Unidos tiveram uma participação decisiva em alguns governos militares, sobretudo na década de 60 e na década de 70. Então ali tem alguns exemplos, o Brasil em 1964, que muitos consideram que houve influência dos Estados Unidos, a Argentina em 76, que foi um governo que teve bastante mortes, e no Chile. Ali tem até duas imagens bem simbólicas, o general Pinochet, que
que comandou com mãos de ferro e extrema opressão no Chile, e ali na Argentina, que houve a ditadura e que tinha as chamadas Mães de Maio, que elas se reuniam na Plaza de Maio, em Buenos Aires, para pedir a questão de notícias do desaparecimento dos filhos, por isso que o nome Mães de Maio, tá bom, gente? Então são duas imagens bem simbólicas que retratam o regime militar nessa época. Houve em alguns países, mas aqui eu só estou dando alguns exemplos, tá bom, gente? Bom, apesar dessa falta de soberania, dessa dominação das potências econômicas, sobretudo dos Estados Unidos, a partir da segunda metade do século XX, aí sim, meio que timidamente, houve alguns acordos de integração, sobretudo a partir de criação de blocos econômicos. Blocos econômicos são integrações econômicas, aí tem diferença, por exemplo, a União Europeia é uma união monetária, é um bloco econômico mais complexo, existe acordo de livre comércio. Eu não vou explicar muito ali, você tem até uma aula minha sobre blocos econômicos, depois vocês acessam, lá explica certinho cada tipo de bloco econômico. Dentro da América Latina, alguns blocos econômicos vão se destacar, como o Mercosul, Mercado Comum do Sul, a ALADI, Associação Latino-Americana, a Comunidade Andina das Nações, OCAN, ou o antigo Pacto Andino, o UNASUR, que ele é um bloco um pouquinho diferente, isso aí depois já vou falar, o Mercado Comum Centro-Americano e o Mercado Comum Caribenho, o CARICOM, tá bom, gente? Aqui, então, a gente vai falar um pouquinho de cada bloco, tá bom? Só para vocês entenderem um pouco. Bom, quando a gente fala em América do Sul, talvez o Mercosul seja o bloco mais bem sucedido da América, não só da América do Sul, mas talvez da América Latina. Ele foi criado no Tratado de Assunção em 1991. Ele conta com o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Houve, em 2006, o ingresso da Venezuela, porém, a Venezuela, devido a alguma instabilidade política, acabou saindo do bloco. Na verdade, ela não chegou a ser expulsa, ela foi suspensa do bloco desde 2016. E aí tem outros países que fazem parte, que é o Equador, Chile, Colômbia, que são países que não fazem parte do bloco, mas eles são praticamente associados. Tem também o México, que é um país que tem bastante ligação com o Mercosul, a própria Nova Zelândia, que é na Oceania. Então, na verdade, como é que é a característica do Mercosul? O Mercosul é um tipo de bloco, como eu expliquei para vocês, cada bloco tem as suas particularidades. Por exemplo, a União Europeia adota o euro, prevê a livre circulação de mercadoria, de pessoas. O NAFTA, que é o bloco da América do Norte entre os Estados Unidos, Canadá e México, prevê apenas acordo de livre comércio. O Mercosul é uma união aduaneira, perdão. Ele corresponde a uma etapa de modelo de integração econômica, onde eles adotam uma mesma tarifa em importações de mercados externos, que ele chama de tarifa externa comum. Os países mais importantes do bloco é o Brasil e a Argentina, que são as duas potências econômicas da região. Inclusive, já vou falar sobre essa rivalidade. Então, a rivalidade Brasil e Argentina não está só no futebol, tá bom, gente? Bom, um dos grandes desafios do Mercosul é resolver essas divergências econômicas entre os países. Por exemplo, Brasil e Argentina, que são as duas maiores potências dos blocos, eles adotam medidas protecionistas. O que seria essa medida protecionista? O próprio nome diz, ela é uma proteção. Por exemplo, de uns tempos para cá, tanto o Brasil quanto a Argentina anda taxando além da tarifa comum. Por exemplo, a Argentina anda taxando produtos brasileiros e vice-versa. Outro desafio também está nas diferenças regionais. Por exemplo, você tem o Brasil, que é uma potência econômica, não só da América Latina, mas é uma potência mundial, apesar da desigualdade. Por exemplo, a economia brasileira é 75 vezes maior que a economia do Paraguai. Ali tem até uma notícia, não vou ler aqui para vocês, para a gente não alongar a aula, que fala um pouco sobre algumas taxações de alguns produtos que os argentinos começaram a taxar dos brasileiros. Aí eles dizem ali geladeira, fogões, calçado. Ali depois está o link, é uma notícia do G1, da Globo. Lá explica um pouco sobre essa taxação de produtos, que é muito comum e que tem gerado algumas disputas econômicas entre os países. Tá bom, gente? Falando então agora sobre os outros blocos, tem a LADI, que é uma associação latina-americana de integração, é formada por 13 países. O objetivo também é incentivar o comércio entre os países membros, a fim de criar um mercado comum latino-americano. Essa integração é um pouco improvável, né, já que alguns parceiros econômicos se encontram fora da associação. Aí a gente pode dar o exemplo dos Estados Unidos, da China, querendo ou não, a China também domina bastante muitos países. Então é difícil estabelecer um acordo entre esses países. É apenas uma tentativa de integração econômica, a LADI.
Depois tem a CAN, que é a Comunidade Andina das Nações, que é o antigo Pacto Andino. Aqui tem um mapa, né, dos países que fazem parte do Pacto Andino, que é Bolívia, Colômbia, Equador, Peru. O Chile e a Venezuela, eles acabaram saindo, respectivamente. O próprio nome diz, né, os países que fazem parte do Pacto Andino é por causa da região da Cordilheira dos Andes. O objetivo é promover a cooperação entre as nações por meio do Fundo de Reserva, só que não é um bloco econômico tão importante, então tem bastante problemas, até porque a maior parte dos países tem sérios problemas econômicos, não tem grandes países, talvez o país que seja a maior potência ali é a Colômbia, mas é algo tímido, então ele está bem abaixo, por exemplo, do Mercosul, tá bom, gente? Aí tem outros dois mercados, que aí um é na América Central e outro no Caribe. São mercados comum pequeno, até porque os países não têm um PIB muito elevado e são então, inclusive, são um bloco econômico que não tem tanta importância. O mercado comum centro-americano, né, é formado por países que fazem parte da América Central continental, aí tem Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua. O objetivo é a integração econômica e financeira dos países membros, ou seja, melhorar a parceria comercial e econômica, um país vendendo produto para o outro e vice-versa. Aí a comunidade do mercado comum Caribe, o CARICOM, ele possui um pouco mais de membros, que aí envolve toda a região ali do Caribe, da chamada Antilles, né? E o objetivo é bem parecido com o mercado comum centro-americano. Na verdade, a maioria dos blocos econômicos tem objetivos parecidos. Fortalecer a integração entre os países vizinhos, no caso ali é a integração econômica. Então, bem parecido com os demais blocos, tá bom, gente? Aqui tem o mapa, então, do mercado comum centro-americano e aqui o mapa do CARICOM, que é o mercado comum do Caribe. Bom, talvez esse bloco, a Unasul, é um pouco diferente dos demais, que é a União das Nações Sul-Americanas. Ele é formado pelos países da América do Sul e ainda tem o México e o Panamá, que não fazem parte da América do Sul, mas estão na América Latina como países observadores. Na verdade, houve uma tentativa de criar em 2004, eles se reuniram na cidade de Cusco, no Peru, e aí em 2008 ele foi, digamos, oficializado. A Unasul, ele é muito mais do que uma integração econômica. A Unasul é uma tentativa de se tornar um bloco econômico e político parecido com a União Europeia, de ter parlamento, de ter uma integração política, inclusive de um grande mercado comum. Houve até uma tentativa de talvez adotar uma moeda única para a região. Então existem vários outros projetos, né, que é a coordenação de defesa, livre circulação de pessoas e até a unificação de moeda. É bem parecido, por exemplo, com a União Europeia, que é um bloco econômico talvez o mais complexo de todos. Aí qual é a ideia da Unasul? É promover uma maior integração política entre os vizinhos, mediação de conflitos, ou seja, a ideia da Unasul é mediar alguns conflitos. Já houve conflitos de fronteira, por exemplo, entre Colômbia e Venezuela, que são países que têm um certo atrito, Equador, Peru. Por exemplo, o Brasil fez missão de paz no Haiti, em 2004. São alguns exemplos, tá bom, gente? E a ideia, talvez, da Unasul também é diminuir essa dependência dos Estados Unidos. Não podemos esquecer que os Estados Unidos também tentaram criar um bloco único na América, que é a ALCA, só que não teve sucesso, pois muita gente achava que os Estados Unidos ia dominar esse bloco. A criação da Unasul fortaleceu sobretudo o Brasil. O Brasil foi um dos países que ajudaram nessa mediação política, se tornando não só uma potência econômica da região, mas também uma liderança política. Então o Brasil se tornou um país bastante influente, não só da América do Sul, mas também na América Latina. Porém, a Unasul, de uns anos para cá, ela se enfraqueceu um pouco. Muita gente associa a Unasul a questões de esquerda, daí tem a questão ideológica, que acabou sendo enfraquecida. Aí, ano passado, em 2019, surge uma proposta parecida com a Unasul, que é a Unasul, que é a ProSul, que é o Fórum de Progresso da América do Sul, que não reúne todos os países da América do Sul. Por exemplo, a Venezuela não faz parte, pois muito alega que é um governo de esquerda. A ideia é também promover essa integração, só que muita gente também associa que a maior parte dos países que fizeram parte da ProSul são governos de direita, até porque os países da América Latina geralmente vivem essa troca de poder. Às vezes tem governo de esquerda e às vezes tem governo de direita. No caso da ProSul, foi uma reunião de governos de direita, certo? Inclusive, das pautas da ProSul é combater o totalitarismo. Foi até uma das pautas que eles se reuniram em Santiago, no Chile. Aqui então tem uma imagem do símbolo da Unasul.
está em espanhol. E aqui tem uma imagem dos presidentes se reunindo na ProSul. Vocês vão perceber que não é todos os países que vão fazer parte, que fazem parte da Unasul, não fazem parte da ProSul, tá bom, gente? Bom, para a gente encerrar um pouco essa aula, vocês viram então que essas tentativas de integração política e econômica, porém, a América Latina, sobretudo a América do Sul, está passando por graves problemas, não só do ponto de vista econômico, sobretudo por causa da pandemia, mas também questões políticas. Então, algumas coisas que impedem uma maior integração dos países da América Latina. A dependência econômica, política, por mais que alguns países tenham se destacado, que é o caso do Brasil, né? Aí tem outros papéis, né? O Brasil faz parte da OMC, do BRICS, que daí reúne com a China, com a Índia. Ainda são países que são muito dependentes das potências econômicas, sobretudo a Europa Ocidental, Estados Unidos e dos tempos para cá a China, que também tem dominado bastante esse mercado. Tem a questão da desigualdade social, que é muito visível, se acentuou mais ainda nos últimos anos na América Latina. Corrupção, né? Governos corruptos. É um grande problema que os países precisam enfrentar. E a instabilidade política que tem acontecido. Então vocês observam o mapa da crise da América do Sul, praticamente todos os países estão passando por uma crise. E ali tem alguns exemplos, né? Honduras, que é um país da América Central, teve um golpe de Estado em 2009, que eles tiraram o presidente do poder, depois ele voltou, mas o país ainda está nessa crise, tanto econômica quanto política. Combate às drogas na Colômbia e no México, onde os cartéis estão muito fortes, né? Crise econômica e política na Venezuela, é um país que já faz um tempo, desde a queda do preço do petróleo, enfrenta uma grave crise econômica e também política, né? A gente também vê bastante tensão política no Brasil, sobretudo nas duas últimas eleições, com a polarização entre a esquerda e a direita, ocorreu bastante no Brasil. Na Argentina, é um país que também enfrentou bastante o aumento da pobreza e também passou por essa polarização. A Bolívia, que ano passado também teve uma tentativa de golpe, aí tiraram o Evo Morales do poder, e aí colocaram uma junta militar, depois colocaram um governo provisório. Enfim, então são alguns dos exemplos dessa crise econômica e institucional. Ali também tem outro exemplo dessa imagem, uma imagem simbólica no Chile, que é um país também que enfrentou grandes protestos no ano passado. E aí tem um exemplo, as ruas de Santiago, que foram tomadas por manifestantes. Tá bom, gente? Bom, era isso. Então, fizemos um breve resumo sobre essa integração, essa tentativa de integração econômica e política da América Latina. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu me despeço por aqui. Trago aqui para a gente encerrar o assunto uma música do Carlos Gardel, Por Una Cabeça, para a gente falar um pouquinho da América Latina. Tá bom, gente? No mais era isso e abraço. Olá, olha eu aqui de novo. Espero que vocês tenham gostado da aula do professor Maurício e qualquer dúvida estarei à disposição, tá bom? Não deixe de acompanhar o meu canal, tanto no YouTube como também no Instagram, e que vocês tenham uma excelente semana. Abraço e fiquem bem.